Boa tarde, vamos iniciar a aula. Pessoal, nós temos aqui nessas imagens a forma dos testículos. Especificamente, nesse aqui é de bovino. Ele tem um aspecto mais alongado e ele fica na posição vertical na bolsa escrotal. Nós observamos aqui esse formato alongado, mas depende muito, isso que varia de uma espécie para outra. Se nós pegarmos aqui os bovinos europeus, eles já têm uma bolsa escrotal mais arredondada, então o seu testículo tem uma forma mais circular. Por isso que quando vocês forem fazer o exame andrológico, o que é recomendado é fazer o volume testicular. Então vocês vão fazer as medidas de largura, do comprimento, da espessura, para calcular o volume testicular e dessa forma poder inferir a produção de células, né, de espermatozoides desse testículo. Também essas medidas são utilizadas no melhoramento genético para fazer a seleção dos animais. Observem que como ele é mais alongado, a gente fazendo um corte longitudinal nesse testículo, nós observamos que ao centro ele tem um aspecto mais esbranquiçado. Porque nessa região nós chamamos de rede testicular, é onde a tubulação seminífera vai confluindo e vai liberando a secreção, ou seja, as células, os espermatozoides nesse caso, e também fluido que acaba saindo na tubulação seminífera, ela deságua aqui na rede testicular. E a rede testicular joga a sua secreção para a cabeça aqui do epidídimo. Observem que o epidídimo ele tem um formato de C. Ele aqui chamamos inicialmente de cabeça, depois o corpo e a cauda desse epidídimo. De forma que após se forma o ducto deferente. Essa imagem aqui do testículo do cão, ela tá bem clara. A cabeça, o corpo, a cauda, aí ele joga essa tubulação aqui que é o ducto deferente. Observem, tá muito bonito nessa imagem o arranjo espiralado das veias aqui, veias testiculares, envolvendo a artéria testicular que está ao centro. Nós chamamos aqui de plexo pampiniforme, para manter uma temperatura mais baixa dentro aqui do testículo. Então a veia ela perde calor e ao contrário, a artéria perde calor e a veia ganha calor. Observamos aqui também o ducto deferente subindo junto com essas com a artéria, com as veias, inervação, vasos linfáticos, nessa região que é o cordão espermático. Aqui está evidenciando como se faz o exame. Nós temos que palpar essa região do cordão espermático justamente para ver se tem alguma mobilidade desse testículo transitando da cavidade abdominal para a bolsa escrotal. Isso não é legal devido à mudança da temperatura. E também para ver se está tudo, se a consistência está adequada, se não tem alguma varize, né, a varicocele, né, que ocorre aí. Esses vasos, eles dilatam o seu diâmetro, causando o que nós chamamos de varicocele. Enfim, na hora que vocês vão fazer a palpação nessa região, vocês vão justamente, tem que imaginar
que está passando no cordão espermático as veias desse plexo pampiniforme. Eu falo veias testiculares, mas aí nós temos as veias que vão para o epidídimo, as veias que para o ducto deferente. Então é um plexo, né, que está drenando todos os órgãos aí dentro da bolsa escrotal. E nós temos também aqui, ó, a artéria testicular ao centro. Vocês têm que imaginar, também tem tributária aí, tem a artéria que vai para o ducto deferente, que é essa bolinha menorzinha aqui do lado do ducto deferente. Enfim, esse arranjo aqui nós chamamos de plexo pampiniforme. Nós temos também, quando esse testículo foi tracionado para a cavidade abdominal, ele traz consigo o peritônio. Dentro da bolsa escrotal, que é uma dobra de pele, onde traz esse testículo juntamente com o epidídimo, o ducto deferente segue junto aí, o peritônio que está revestindo nós vamos chamar de túnica vaginal. Então nós temos uma túnica vaginal visceral envolvendo esses órgãos e também uma túnica vaginal parietal, que está na parede do abdômen e acaba sendo puxado. O gubernáculo faz isso, ele traz, além do testículo, epidídimo, ducto deferente, vasos, né, tudo tá na cavidade abdominal, ele traciona para a bolsa, e a parede também do abdômen ela é empurrada, e aí fica esse formato de um saco, de uma bolsa. Então vocês têm que imaginar que nós temos aí um peritônio visceral e um peritônio parietal. Quando ele invagina para dentro dessa bolsa, nós chamamos de túnica vaginal, e existe um espaço entre elas. Olha que interessante aqui nessa vista da bolsa escrotal de um ovino. Nós temos aqui os dois testículos, olha, os dois plexos pampiniformes. Observem essa coloração marrom que tem aqui, é músculo, é o músculo cremaster. Ele é a projeção do músculo oblíquo interno do abdômen. Ela continua aí trafegando pela bolsa, tendo uma função primordial para tracionar, aproximar esse testículo para o corpo ou afastar do corpo para regular a temperatura. Então, o músculo cremaster, veja que a espessura dele, né, a extensão também em volta aqui do cordão espermático, aonde está o plexo pampiniforme. Olha que linda que está essa imagem, que você vê também a tubulação de ducto deferente. Quando vocês forem fazer uma cirurgia de castração, aí vai depender do tipo de cirurgia, né? Se for uma vasectomia, vocês vão fazer só a incisão do ducto deferente. Faz a incisão, né, e amarra para que as células não continuem o seu trajeto, indo para a uretra. Então essa é uma cirurgia bem tranquila, mas você mantém o testículo dentro da bolsa escrotal. Agora, se a opção pela cirurgia de castração for retirada da gônada, então vocês vão ter que fazer uma incisão em todas essas estruturas. Observem que é bastante vascularizado, daí a necessidade de dar os pontos para você segurar bem essa vascularização, senão o animal vai perder muito sangue desnecessariamente. Vocês vão aprender lá na cirurgia os métodos de castração. Enfim, quando você faz a incisão no cordão espermático, você está fazendo a incisão em ducto deferente, no plexo pampiniforme com seus vasos, lembra? Artérias, veias, e a túnica vaginal visceral, e olha aqui, ó, túnica vaginal parietal, e nós temos um espaço aqui
que nós chamamos de espaço vaginal, aonde tem produção de líquido. Então esse testículo ele se movimenta por aí. É uma ideia muito parecida com as pleuras, com o pericárdio, né? Então nós temos líquido aí. O próprio peritônio também, se você for analisar, tem esse arranjo. Essa parte brilhosa é serosa. No caso aqui a gente chama de túnica vaginal. Beleza. Vocês têm que imaginar que quando esse ducto deferente ele segue, entra para a cavidade abdominal, ele passa ali por essa região estreita que é o cordão espermático e atravessa pelo anel inguinal. O anel inguinal nada mais é do que uma abertura por onde o gubernáculo trouxe todas as estruturas que a gente já narrou inicialmente, e aí ele fica é um canal muito apertado, para não ter uma comunicação tão direta com o abdômen. Mas se você for parar para pensar, tem uma perfuração aí. Então esse anel inguinal, ele é de uma forma oblíqua até para evitar, né, que o conteúdo de abdômen entre na bolsa escrotal. Só que pode acontecer da musculatura e da organização desse anel, esse tecido conjuntivo, essas membranas, não fechar adequadamente esse canal e realmente ter contato. Então é possível que haja, num caso patológico, por exemplo, no caso de uma hérnia escrotal, o anel ser muito amplo e aí as alças intestinais entrarem dentro dessa bolsa escrotal, ou esse testículo, o ligamento não está muito fixado ali na região, o antigo gubernáculo, ele se torna um ligamento da cauda do epidídimo, ligamento testicular, e aí ele tem uma certa mobilidade, então ele pode ir para a cavidade abdominal, o que não é interessante. Enfim, vocês imaginam que os dois ductos deferentes entram na cavidade abdominal e eles vão para a uretra. Especificamente, nós chamamos a região aonde eles vão desembocar de colículo seminal. Nada mais é o colículo seminal que uma projeção na uretra desses ductos, os dois ductos deferentes e também os dois ductos das glândulas vesiculares que vão desembocar aí. Se o animal tiver essas glândulas, né? A gente tem que lembrar que nem todos os animais têm as glândulas vesiculares. Observem nessa imagem dessa bolsa escrotal, olha que a gente já viu no outro slide, a RAF desse escroto, que nada mais é quando a pele do antíbero direito e do antíbero esquerdo se fundem e formam essa RAF. Internamente, a RAF, nós temos o septo escrotal. Ela é uma divisão formada pela túnica dartos. Lembrem que a túnica dartos é o músculo dartos, que ele está aderido na pele e tem aquela função de irrigar o testículo, se o animal estiver sentindo frio. Lembra da história de aproximar do corpo para esquentar. Então, nesse caso, o septo ele vai separar, né, a bolsa testicular. Então, o testículo direito e esquerdo tem esse arranjo, é uma projeção do músculo dartos e também de tecido conjuntivo, enfim, formando uma parede. Aqui nessa imagem, vocês observam que é de um bovino. Olha, veja aqui os tetos, né? E aqui o testículo, aqui o outro testículo, abrimos, fizemos uma janela. Quando nós observamos com mais detalhe dentro dessa janela
gente observa que nós temos a pele, a musculatura dartos, que é uma camada de fibra muscular lisa presente no tecido subcutâneo, com a função de enrugar essa pele. E aí a gente tem, olha, essa outra camada, lembra das da túnica vaginal? Aqui envolve o testículo, a túnica vaginal visceral, e aqui a túnica vaginal parietal. Paralelamente, nessa túnica vaginal aqui parietal, nós temos também fáscias dos músculos da parede do abdômen. Vamos relembrar aqui o que vocês estudaram com a parede desse abdômen. Nós temos 3 músculos. Então nós temos oblíquo externo, oblíquo interno, abdômen, e o transverso abdômen. Próximo ao transverso nós temos o peritônio, e próximo ao oblíquo externo nós temos pele. Quando vocês forem fazer uma cirurgia e precisar abrir o abdômen, vocês vão ter que fazer incisão em toda essa organização. Então, repetindo, ó, internamente nós temos o peritônio. Aí, azul aqui está representado o músculo transverso do abdômen, ele lança sua fáscia, ela desce pelo canal inguinal e envolve toda aqui a bolsa escrotal. Nós temos aqui em amarelo a musculatura do oblíquo interno. Esse músculo oblíquo interno, ele continua aqui e recebe outro nome, o nome vai ser músculo cremaster, envolvendo, já mostrei na outra imagem, slide. E nós temos também aqui a face do músculo oblíquo externo do abdômen, que ele também desce a face aqui para formar aquela parte mais externa, que é a face espermática externa na bolsa escrotal. Após muito tecido conjuntivo, com tecido adiposo, vem a musculatura lisa do músculo dartos e depois a pele. Centralmente aqui nós temos o músculo reto do abdômen, porque ele é ventral, e aqui ó, o corte transversal do pênis. Observando, olha aqui, essa bolsa testicular do cachorro, nós temos aqui, abrindo, né, a região ventral da bolsa, nós observamos os 2 testículos, e ele tem também aqui uma projeção já da cauda do epidídimo. Parece um C, né, envolvendo esse testículo. Essa outra imagem, ela é referente ao testículo do equino. Então, vocês observam que ele tem aqui a sua túnica vaginal visceral. E aqui também, olha, veja que brilha. Então, aqui é a túnica vaginal parietal. Externamente, nós vamos ter a projeção aqui, a fáscia do músculo oblíquo externo do abdômen. Então, esse revestimento, ele envolve o testículo. Aqui eu fiz a incisão para vocês observarem melhor o testículo. E observem aqui ó, a cabeça do epidídimo. É importante vocês compreenderem esse arranjo por causa da cirurgia, né? Vocês vão ter que fazer incisão nessas camadas para ter acesso aqui ao testículo e também ao cordão espermático. Com relação à musculatura externa aqui do períneo, nós temos uma organização que vai fechar essa cavidade. Cavidade, eu falo o tronco do animal. Então, lembra, a gente tem a asa dos 2 ilhos, o corpo ali do pubis e os isquios atrás, caudalmente. Esse arranjo do quadril, junto com a coluna vertebral, é um cilindro,
e ele precisa ser fechado caudalmente. É uma organização muscular e de membranas que fecha. E nessa região aí, que é a da pelve, nós temos passando tubulação do sistema digestório, tubulação do sistema urinário, tubulação do sistema reprodutor. Observem que aqui a gente tem o ânus, que tá, né, o esfíncter anal, e aqui já a formação do pênis. Aqui é a raiz do pênis. Esse pênis, lembrem que ele tem uma organização do músculo bulbo esponjoso, está representado aqui pelo número 5. Né? Então, aqui, ó, o número 5, o bulbo esponjoso, ele vai revestir a uretra. Em toda a extensão da uretra, a gente tem o músculo bulbo esponjoso. Quando essa uretra está dentro da pelve, ela tem alguns fascículos, né, de músculo bulbo esponjoso, são esparsos, mas tem. Agora, quando ele já entra formando o pênis, ele já é bem mais espesso. Aquela região cavernosa que eu falei, que vai ser preenchida de sangue. E aí ele vem nessa região ventral. Dorsalmente, nós já vamos ter os músculos isquios cavernosos. Olha aqui, ó, número 6. Então, esse número 6, ele vem das projeções ali do isquio e vai afunilando centralmente. Então, ele vem como um leque e aí ele vai afunilando, afunilando e vai seguindo pelo dorso do pênis. Então, são 2 isquios cavernosos e na região dorsal. Essa informação é importante, porque quando vocês forem aprender a técnica de fazer rufião, o rufião, uma das técnicas que tem é prender o pênis na parede do abdômen, chama técnica de aderência. É importante vocês saberem onde vocês vão dar os pontos. Vocês aplicarem os pontos na região dorsal desse pênis, na região ventral do pênis, para conectar, para prender na parede do abdômen. Me falem, o que vocês acham? Região dorsal ou ventral? Escreva aí no chat para mim. Por que dorsal? A resposta é essa mesmo. Deixa eu pegar um corte transversal aqui. Pode falar, Gabriela. Olha, eu tô perguntando, você vai ter que fazer uma cirurgia de rufião, que a técnica chama, pela técnica de aderência. Vocês vão ter que dar alguns pontos no pênis e prender na parede do abdômen. Então, eu quero saber se esses pontos, vocês vão aplicar ele na região dorsal ou na região ventral desse pênis. A Sheila respondeu região dorsal. Então, eu quero saber por que é dorsal e não a ventral. É na região dorsal mesmo, por quê? Então, vocês vão ter que aplicar o ponto aqui, ó. Que é dorsal, aqui é ventral. O que tem na região ventral que a gente não dá o ponto nessa... É por causa da uretra, isso mesmo. Então, se você vir aplicando ponto nessa região, olha, essa tá preta, deixa eu ampliar aqui para vocês verem melhor a imagem. É justamente aonde está passando a uretra. Então, você corre o risco de fazer sua cirurgia, acertar a uretra e aí ficar minando urina pelos seus pontos. Isso não é legal. Então, você vai aplicar os pontos na região dorsal, tá? Observem, esse aqui é um pênis de bovino, corte transversal. Lembra que ele é do tipo fibroelástico, ele é bem mais rígido, por isso que ele tem essa flexura sigmoide. Né? Quando ele não está ereto, ele faz essa flexura e fica dentro
ele fica guardado. Quando ele está ereto, ele já vai esticar. E aí, quando ele estica, ele consegue expor esse pênis e alcançar a vagina para fazer a cópula. Beleza, então o sêmen vai passar por aqui. Essa região aqui é justamente onde nós temos as cavernas do tecido esponjoso. Nós temos também aí um arranjo muito interessante da vascularização. Nós temos artérias helicianas e nós temos veias cavernosas. Então, essas artérias helicianas, elas são ramo da artéria profunda do pênis e ela vai jogar sangue para essas regiões cavernosas aqui do corpo cavernoso e ele vai inflar. Já as veias cavernosas, que nós temos, essas veias, por exemplo, elas vão drenar o espaço cavernoso desse tecido erétil. Então, ele vai relaxar. Observem que o corpo cavernoso, né, ele está aqui nessa região dorsal de todo o pênis. Quando ele chega na porção distal, ou seja, mais distante do corpo, é onde está a glande, já não temos mais tecido cavernoso. O que nós vamos ter aqui vai ser somente o tecido esponjoso e a uretra. A uretra se projeta para jogar o seu conteúdo para fora do corpo. Olha aqui no maior aumento, vocês observam aqui, né, a glande e a projeção do corpo esponjoso. Então, a gente não tem, essa aqui já é a parte cavernosa e aqui é corpo esponjoso, com a abertura da uretra. Na foto não tá dando para observar o ósseo, né, externo da uretra. Região umbilical e aqui as pregas do prepúcio. Observem também que o pênis ele tem um formato, um arranjo dele em raiz do pênis, é justamente quando ele recebe aquelas fibras musculares dos isquios cavernosos e vai ficando dorsal. E na região ali do encontro dos isquios, né, vem o bulbo esponjoso, um espessamento dos músculos do corpo esponjoso, que existe na uretra, mas são poucas fibras. Quando ele sai da região da pelve, a região do bulbo realmente é muito espessa, dá para observar nesse slide. Você veja, né? Olha, tanto que ele é mais projetado. Nós temos aqui o bulbo esponjoso e olha os dois isquios cavernosos. Beleza? Então, na raiz do pênis nós temos esse bulbo esponjoso bem espesso e aí, enfim, ele segue depois na região ventral desse pênis. Outro músculo também muito importante, tá bonito nessa imagem, é o músculo retrator do pênis. Vou até colocar maior para vocês visualizarem. Tá bonito nessa peça aqui de ovino. Olha a flexura sigmoide e aqui a musculatura do retrator do pênis. Então ele vai tracionar quando não tiver mais o sangue for drenado aqui dos seios cavernosos, tanto do corpo cavernoso como do bulbo esponjoso. E aí o músculo retrator volta com esse pênis e forma essa flexura sigmoide depois da ejaculação. Quando a gente olha o ápice desse pênis, também pode ser chamado de cabeça do pênis,
nós temos o ósteo da uretra. Com relação a equino, é característico deles essa uretra ser mais projetada mesmo. Olha a abertura do ósteo e o processo uretral. Esse processo uretral está dentro da fossa da glande. E a coroa da glande, ela é grande nos equinos. Observe na vista lateral. Aqui a gente tem o colo da glande e aqui a coroa dessa glande. Vamos ver em outra espécie. Aqui a gente tem a prega de prepúcio, que está recobrindo. O prepúcio nada mais é do que uma dobra de pele mesmo, a pele da própria parede aqui de abdômen. Então depende da espécie. Por exemplo, gato, que ele tem o pênis na região perineal, então é a dobra de pele lá da região perineal. Mas enfim, é pele. E internamente, mucosa, que vai proteger essa glande, essa parte mais externa aí do pênis. Beleza, então nós temos aqui o pênis com o seu ósseo aqui uretral. Com relação ao suíno, olha a prega aqui prepucial e a glande. Aqui está o pênis e ele saindo pela abertura aqui do prepúcio. Eu tô voltando. Com relação a essa glande do pênis, que é onde está o corpo esponjoso desse pênis, envolvendo ali a uretra, ela está fora da túnica albugínea dos corpos cavernosos. Vocês têm que imaginar que aqui nós temos desenho, os dois corpos cavernosos, a gente tem um septo entre os dois corpos cavernosos e existe uma túnica de tecido conjuntivo muito denso envolvendo esses corpos cavernosos, a túnica albugínea do corpo cavernoso. Mesma coisa para o bulbo esponjoso. Então, a túnica albugínea reveste essas regiões aí do pênis, ela reveste também testículo, a gente já falou disso na aula teórica. Então, ela mantém essa vascularização, essas cavernas, né, na posição adequada. O pênis do equino ele é muito mais calibroso, o diâmetro ele é muito maior do que nas outras espécies. Aqui nós temos, né, as pregas, o prepúcio ele foi afastado para vocês visualizarem melhor que é a região da glande. Nesse caso aqui, olha, o prepúcio está quase fechando a região dessa glande. O ovino, ele tem essa espiral na ponta, que é o processo uretral externo. Ela faz essa espiral projetada aí na região da glande. Aqui, para vocês observarem a glande, a coroa da glande e o ósseo uretral externo do cão. Numa vista lateral, vocês observam também o bulbo da glande. Dessa região aqui, olha, já continua com o corpo do pênis. Por quê? É nessa região onde prende o prepúcio. Então, o prepúcio ele se fixa aqui, vem e veste, ele cobre e dá uma volta e continua como pele da região ali, na região abdominal, na região perineal. Mas o fato é que essa dobra de pele ela tem uma função importante para a proteção desse órgão, para manter também produção de esmegma, de muco, né, protegendo a genitália externa. Com relação aos gatos, esse aqui é um pênis de um gato, vocês observem que tá liso. Por quê? Esse animal era castrado e após um tempo após a castração, essas espículas vão sumindo.
tá? Então, vocês observam que a glande desse gato não tem aquelas mais ou menos umas 120 espículas, né? Que a gente viu na aula teórica. Outra curiosidade é que o pênis do cachorro, ele tem esse osso, tá representado aqui em amarelo, o osso peniano. Então, o osso, ele é uma continuação distal dos corpos cavernosos. Aí ele se converte nesse osso e ele vai até o final desse pênis, quase na ponta ali, né, da cabeça da glande. E ele tem esse sulco ventralmente, por onde a uretra vai se encaixar. Pessoal, isso pode ser um problema se esse animal apresentar um cálculo vesical, um cálculo renal, enfim. Para esse cálculo passar aqui, ele vai ter dificuldade devido a essa conformação do osso aqui, né, dorsalmente. Então, os machos caninos, eles têm muita dificuldade de expelir os cálculos renais ou vesicais. Com relação ao pênis do bovino, vocês vão encontrar em alguns livros que falam que a glande tem um aspecto de elmo, sabe aquele capacete? Então é uma das formas que é chamado a região da glande do bovino. Olha que interessante, eu estava falando do gato aquela hora. Observem aqui a mesma imagem, só que em maior aumento. Você vê que a região de prepúcio foi rebatida aqui do pênis, a glande que termina aqui. Então aqui nós temos o pênis, o corpo desse pênis, e olha aqui, ó, o ducto deferente entrando na região de abdômen. E não observamos mais o trajeto. A gente só vê aqui a bexiga urinária e os ligamentos vesicais. Mas se vocês imaginar que vai ter uma uretra na parte da pelve, vocês também podem achar como uretra membranosa ou uretra pélvica, e depois como uretra peniana. Olha dissecado aqui, vocês observam, né, aqui o corpo do pênis e o prepúcio está cobrindo, né, a glande aqui. No desenho tá interessante porque nós observamos a posição do pênis nos gatos, que é na região de períneo. Então nós temos o testículo naquela posição inclinada, igual do suíno, em direção ao ânus, e aí ele solta o seu cordão espermático atravessando o anel inguinal, perfurando para o abdômen e jogando o ducto deferente na uretra. Então ele vai dar essa volta e vai cair na uretra pélvica e depois segue como uretra peniana. Eu acho essa imagem também interessante, por isso que eu trago ela para vocês, mostrando, olha, o reto. Isso aqui é uma imagem que nós estamos olhando cranialmente a pelve de um ovino. Então nós temos aqui a ampola retal dentro da pelve, a bexiga urinária. Observem que com as pinças, né, nós estamos tracionando aqui os ligamentos vesicais laterais. Olha as artérias, tá bem interessante. Vocês têm que imaginar que nesse espaço que nós chamamos de recesso reto vesical, recesso porque o peritônio ele vem, recobre a bexiga, dá uma volta e recobre o reto. Então esse espaço do peritônio é o recesso.
quando é fêmea, nós temos o útero aqui dentro, nesse espaço. Por isso que a pelve dos machos é mais estreita do que a pelve da fêmea. Beleza, então esse ureter, ele vem aqui para a bexiga e o ducto deferente passa por cima desse ureter, ó, dá uma volta para desembocar no colículo seminal. Colículo seminal é aquela região onde desembocam os dois ductos deferentes. Se ele tiver a glândula da ampola do ducto deferente, a secreção cai aí também. E a secreção das duas vesículas seminais desemboca. Nós chamamos de colículo ou ducto ejaculatório. O ducto ejaculatório é a tubulação. Colículo seminal é a projeção na mucosa, porque imagina essas tubulações caindo no mesmo local. Então tem um espessamento nessa área. Logo a seguir, na verdade não é logo a seguir, é em volta mesmo, a próstata libera também os seus ductos e forma aí o ejaculato. Olha a proximidade também com o esfíncter da bexiga urinária. Essa imagem aqui é de um cão. Tentem imaginar, ó, o reto ele está na posição errada, ele devia ter sido jogado aqui. Mas nós temos a bexiga urinária e aqui a glândula próstata. Tá muito interessante nessa peça. Ela é bem redondinha no cachorro. E olha aqui, ó, a bolsa escrotal, o ducto deferente, nós estamos pinçando ele e vai liberar sua secreção aqui no colículo seminal, próximo à abertura da uretra, abertura aqui do esfíncter da bexiga urinária. Então, os dois ductos deferentes. Esse animal, ele não tem a glândula ampola do ducto deferente, então ele tem só aqui a próstata e depois as bulbouretrais. Seguindo aqui nós vamos ter a uretra pélvica, a uretra membranosa e depois o pênis. Com relação ao equino, observem aqui todo o sistema dele, a bexiga urinária, olha os testículos que vão estar na bolsa escrotal, cordão espermático com o músculo cremaster. Tá aqui, olha, cordão espermático, tá nessa região. O músculo cremaster bem espesso. Entrou no anel inguinal e aqui a glândula ampola do ducto deferente, tá? As duas, ó. E aqui a bexiga. Então, as duas ampolas do ducto deferente se juntam. Tá aqui, ó, o número 4. As ampolas se juntam e vai jogar sua secreção junto com a das glândulas vesiculares ou da vesícula seminal também, vocês encontram nos livros com esses dois nomes. A próstata do equino é diferente da próstata do cão redondinha. Aqui ela já é mais espalhada. Eu vou mostrar um vídeo com essas glândulas agora. Então, olha, no maior aumento, a glândula da ampola do ducto deferente, ela está envolvendo o ducto deferente e jogando a sua secreção dentro da tubulação. Logo a seguir das ampolas, a gente tem aqui as glândulas vesiculares. E após as glândulas vesiculares, as glândulas, a próstata, ela tem esse arranjo. Observem, pessoal, nesse caso, nós temos aqui o ducto deferente, olha o músculo cremaster, tanto que ele é espesso. Então, esse ducto deferente segue, ó, a ampola do ducto deferente, as duas, seguindo
aqui a bexiga urinária, os ligamentos sustentando. Aqui é aquela glândula vesicular ou vesícula seminal. E olha a próstata, a organização dela. Aqui é a uretra peniana. O pênis. Então, vocês observem que o formato das glândulas vai variando de uma espécie para outra e também se existe aquela glândula ou não. A próxima imagem é mostrando o pênis do ovino com a flexura sigmoide. Ele tem um outro arranjo. Observem aqui, ó, o músculo retrator do pênis. Olha a flexura sigmoide. Ele está apontando aqui o músculo isquio cavernoso, ou seja, aqui é a região da raiz do pênis. Vamos ver se vocês conseguem sintonizar na imagem. Aqui é a bexiga urinária, os dois ureteres e também o ducto deferente vindo por aqui. E aqui a uretra pélvica. Aqui já é saindo da pelve, já é região do períneo, né? Onde está formando esse pênis. Há um espessamento nessa área, aqui é a região ventral e aqui dorsal. Então, nessa região ventral nós vamos ter a uretra peniana, junto ali com o músculo bulbo esponjoso, formando aquelas cavernas para proteger. Tá lindo também aqui essas duas glândulas, são bem redondinhas nos ruminantes, a bulbo uretral. E elas estão justamente na região do bulbo do pênis. Pessoal, o bulbo do pênis nada mais é do que a região onde está espessando a musculatura do músculo bulbo esponjoso. É a raiz do pênis. Então, por isso o nome da glândula, bulbo uretral. A secreção dessas glândulas é o primeiro jato do ejaculado, é a secreção dessas glândulas, está limpando o canal da uretra. Olha o músculo retrator do pênis, que lindo, né? Indo lá na raiz do pênis. E aqui essa organização da flexura sigmoide. Lembra que esse pênis aqui tem o divertículo uretral, né? A projeção da uretra. Esse aqui é o pênis, um corte transversal do bovino, que a gente viu no slide, com as veias. Ó, a túnica albugínea, o corpo esponjoso com a uretra. Essa imagem de cima vocês acabaram de ver no vídeo, né? Aqui tá lindo a ampola do ducto deferente, as duas ampolas. Esse aqui é de um ovino, é o mesmo arranjo do bovino, do caprino. As duas glândulas vesiculares e a próstata vai estar aqui junto com a uretra pélvica e as duas glândulas bulbo-uretrais. Já no suíno, vocês vão observar, olha, a bexiga urinária, e aqui já começa a uretra na pelve, e aqui a uretra peniana, e a saída aqui no prepúcio. Veja, imaginem que aqui nós temos o osso pubis, imaginem as asas do ilho, não é? E esse arranjo aqui está dentro da pelve. Isso é importante quando forem animais de grande porte, porque nós fazemos a palpação retal no exame andrológico para sentir como estão a dimensão da glândula, a consistência. Então, nós fazemos no exame andrológico, em bovinos e equinos, esse exame. Você vai perceber se está com algum aumento ou não.
Também nessa região é onde vai ser estimulado para, se você for tentar fazer uma coleta de sêmen pelo modo manual, é possível fazer pelo modo manual, né? Palpando as glândulas para estimular a ereção. Como é mais complicado, então, geralmente a gente usa mesmo um eletrodo, no caso de bovino, é o mais utilizado para dar o estímulo para a ereção. Quando já outros animais como o cão é mais pela mão iluvada, você vai estimular essa ereção, e no caso do suíno também, e para coleta de sêmen. Para equino já usa mais a vagina artificial. Vocês vão aprender isso em reprodução. Beleza, então observem que aqui o pênis dele também é comprido. A ponta vocês não vão conseguir observar, mas ela é uma forma de espiral. O que chama muito a atenção aqui no suíno são as glândulas bulbouretrais, elas são enormes. Lembra que eu falei que a bulbouretral libera a sua secreção para limpar o canal da uretra, mas no caso aqui do suíno, olha o tamanho da bulbouretral. Ela tem ela participa sim da produção do ejaculado. Imagina que esse animal ejacula em torno de 250 ml de sêmen. Olha a glândula vesicular. Esse animal não tem a glândula ampola do ducto deferente, mas ele tem as outras três, as duas glândulas vesiculares, a próstata e as duas bulbouretrais. Com relação à tubulação seminífera, a gente já discutiu no início da aula, que só reforçando, ela liberando aqui o seu conteúdo na rede testicular para jogar para a cabeça do epidídimo o conteúdo. Ele vai ficar estocado aí até ter o processo de ereção. A túnica albugínea, ela é bem espessa, é tecido conjuntivo. Ela acaba se projetando para dentro do testículo, formando septos, formando os lobos dentro desse testículo. Justamente esses lobos aqui, ó, nada mais é do que a projeção dessa túnica albugina dentro do testículo. E o que nós temos? Fora da tubulação seminífera, muitas células de Leydig, vasos sanguíneos, vasos linfáticos. E a tubulação seminífera, ela é composta, ela tem uma membrana basal e a célula de Sertoli na base. Na verdade, ela vai em toda a extensão da tubulação, tem a célula de Sertoli, né? Porque ela envolve as células germinativas. Então, as espermatogônias ficam aqui na base, mas elas não têm contato com a parede aqui da tubulação seminífera, justamente para evitar algum problema se as células de defesa não vão reconhecer ela. Então, ela está protegida pela célula de Sertoli e se subdividindo, não é isso? Nas espermatogônias arredondadas, depois em espermatozoides que são jogadas na luz do túbulo seminífero. O estímulo para que ocorra essa ativação, ela vem do eixo hipotálamo hipofisário. O hipotálamo vai produzir o hormônio gonadotrófico, que pelo sistema porta hipotálamo hipófise vai jogar esse hormônio lá para a hipófise, e a hipófise vai liberar o hormônio luteinizante. Na verdade, libera o FSH e o LH, né? Mas o LH ele vai estar atuando nas células de Leydig para liberar mais testosterona, e a testosterona ativa as espermatogônias. O FSH também vai estar atuando nessas espermatogônias para promover o processo de maturação dessas células espermáticas. E, consequentemente, o excesso de testosterona faz feedback negativo.
Além do mais, a célula de Sertoli também produz inibina para diminuir aí essa secreção da liberação de FSH e LH. É isso que eu tinha para mostrar para vocês com relação a imagens. Vocês têm dúvidas? Professora, nesse final que a senhora falou da célula de Sertoli, isso que ela lipina é um tipo hormônio? Sim, são todos hormônios. E aí eles vão fazendo feedback positivo e negativo, né, nesse sistema. O macho, ele vai continuando a sua produção espermática, diferente da fêmea, que chega um momento que para o estoque. E aí é por causa da organização, né, dessas espermatogônias, a divisão delas. Então, o macho ele tem uma vida reprodutiva muito mais estendida do que a da fêmea. A célula de Leydig produz testosterona, ela fica no parênquima do testículo. Aí, na tubulação seminífera, vocês têm que imaginar assim, o testículo, ele nada mais é do que tubulação seminífera enroscado num monte de tubulação de circulatório. Não é justamente para dar nutrição, para liberar os metabólitos e aí o sistema venoso e linfático drenar. E a túnica albugira envolvendo tudo isso. Então, vocês estão percebendo que é muito parecido com o sistema urinário, é o mesmo arranjo, né? O fato é que dentro da tubulação seminífera, as células haploides, elas estão protegidas pela célula de Sertoli. Então, você tem uma organização na tubulação seminífera para promover isso e também a continuação da divisão das células dessas espermatogônias. Mas a produção de testosterona é fora da tubulação seminífera. É emaranhado com os vasos sanguíneos que estão correndo naquele espaço extracelular. É bem interessante. E ele se organiza em lobos para facilitar a desembocar o conteúdo da tubulação seminífera na rede testicular. Vocês têm que imaginar que isso é muito macio, não tem muita estrutura, muita arquitetura. Se não fosse o septo da túnica albugínea, né, entrando e fazendo essas lobações, ele ia ficar muito desorganizado. É o que mais ou menos a gente observa, por exemplo, em outras espécies de animais, como as aves, né? Ele tem um testículo muito mais comprido, mais desorganizado, vamos dizer assim. É bem interessante. E outra coisa também que é bom vocês ficarem atentos, não sei quem de vocês vai trabalhar na área de reprodução, mas existe já trabalhos você coletando essas espermatogônias para fazer uma fertilização posteriormente, faz uma biópsia. Então é uma área bem interessante para se estudar. Vocês vão ver com mais detalhes na histologia também. Prof. Sim. Ontem, na aula teórica, a prof falou sobre, eu não sei se foi o tamanho ou o comprimento, eu fiquei meio em dúvida, da tubulação seminífera. Poderia repetir essa informação novamente? Posso. É muitos metros, né? Em torno de 5.000 metros de tubulação seminífera. É porque já teve gente que fez isso, né? Foi dissecou e foi esticando, né? Esticando e foi medindo. É uma loucura. Porque ela se anovela. Então fica bem espremidinho ali nesses lobos. E vocês têm que imaginar que são várias tubulações. E ela também, você imagina esse tubo se enroscando ali, não matura os espermatozoides tudo igual, na mesma fase. É um processo, então é uma gradação no decorrer dessa tubulação para liberar esses espermatozoides. Não é tudo de uma vez.
São áreas mesmo na tubulação seminífera. Uma organização bem interessante. Vocês vão ver isso depois, quem se especializar nessa área. E tem as espermatogônias A, A1, A2, B, intermediária, um monte de espermatogônio, para depois virar as espermátides arredondadas e depois alongadas. Então ela vai se organizando para liberar essas células. Isso é importante também para quem trabalha na reprodução. Por exemplo, se esse animal está exposto a vamos dizer assim, um fator que levou à patologia no ejaculado. Leia-se ejaculado, estou querendo dizer nas células que estão nesse ejaculado, certo? Então ele sofreu muito estresse térmico. E é super comum, ainda mais aqui no Mato Grosso, que é quente demais, e os mecanismos de termorregulação não foram suficientes para manter essa temperatura adequada, e aí ficou muito quente, e o flagelo, ele dobrou. A gente chama isso de patologia de cauda dobrada. Então, o espermatozoide, pessoal, ele corre em helicoidal e para frente. O flagelo dele bate nesse sentido. Não é igual faz a animação assim, né? Ele não nada desse jeito, ele nada girando e para frente. Então, se a cauda dele dobrou, ele vai continuar girando, só que em volta do próprio eixo. Significa que ele não avança. O animal vai ter ereção, vai ejacular, tudo bonitinho, você vê lá, tem volume. Só que na hora que você faz o exame, ele não vai em sentido retilíneo. O problema disso é que ele não vai conseguir chegar na tuba uterina, que é o objetivo. Então, essa patologia é de grau leve, porque ela é reversível. Agora, pode ter outras patologias que não tem jeito, aí o animal, infelizmente, vai ter que recorrer para um descarte, uma outra técnica, igual eu falei para vocês, que existem técnicas mais avançadas para coletar o material genético desse animal. Entende? Então, essa questão de avaliação dos órgãos, avaliar como que esse animal, a ambiência dele, isso tudo influencia na taxa reprodutiva. Outra coisa importante, vai fazer medida, olha, quando eu formei, a gente fazia medida de bolsa testicular, a gente só fazia diâmetro. Por quê? Sempre selecionava Nelore, por exemplo, que era mais alongado o testículo. Então, a Embrapa mesmo, quando foi fazer o seu catálogo, na pressão de seleção, fazer a avaliação dos touros, era só no diâmetro. Depois, com cruzamento, com ângulos, né, você foi fazendo melhoramento genético aí para obter mais carne. O que acontece? O touro europeu, ele já tem, o testículo dele é mais arredondado. Então, você fazia as medidas de diâmetro, dava diferença com o do Nelore mais alongado. Aí começaram a fazer pressão de seleção em Nelore para ter o testículo mais arredondado. Olha que louco, né? Uma coisa interferindo em outra. E hoje você já observa, você vai na exposição, você olha a bolsa escrotal com o testículo mais arredondado. Coisa que há 20 anos atrás, o touro ele não era selecionado. Olha, você vê, tanto que vai mudando, né, o pensamento, de forma que foi uma luta para chegar no volume testicular. Interessante, na verdade. E assim a gente vai avaliando. Outra coisa que vocês têm que analisar, se o prepúcio não é muito pendular. A gente vê isso muito em raças, por exemplo, gir. Estou falando em bovino, né? Mas se a gente pega cachorro também, você tem que analisar isso, senão ele vai ter muito mais, vai machucar mais essa região de prepúcio.
A abertura também desse prepúcio, porque se estiver muito estreito, são os casos de fimose. E esse pênis não consegue ser exposto ou tem dificuldade de expor na ereção. Então, se ele não é exposto, vai levar dor nesse animal. Fraturas de pênis em cachorro, que acontece demais, porque o pessoal quer desatrelar, né, na cópula. E não, gente, não faça isso, porque imagina se levar uma fratura do pênis, aí a uretra, lembra que ela faz um túnelzinho, né? A uretra passa aqui. Aí se quebrar, complicado, na verdade, às vezes precisa até fazer uma amputação de pênis, porque não consegue recuperar. A varicocele, né? Também Sim. Aumenta a produtividade, ela falou. Faz diminuir, porque varicocele é uma varize naqueles vasos lá do plexo pampiniforme, sabe, as veias testiculares. Varize, a gente já estudou esse sistema circulatório, lembra que a gente tem a veia, né, tá o tubinho, aí em alguns lugares ela dilata, aí vira, né, fica aquele papo. E aí aquele papo vai aumentando, aumentando e vai esticando a parede do vaso sanguíneo. Então isso acontece lá com as veias testiculares, e o problema é que vai tendo refluxo do sangue. Lembra daquele sistema de resfriamento? Né? A artéria perde calor para a veia e a veia sobe, as veias testiculares, para ir para a veia cava com sangue mais quente. Então vai tendo descompensação nessa questão da termorregulação, que pode interferir sim nos espermatozoides. E aí começa problema nutrição dessas células, a própria questão de dobrar a cauda. E aí o animal ele pode vir a ser infértil mesmo. Ou ele tem uma taxa menor do que outros animais por causa dessas varizes. Isso é muito comum em humano. Aí no caso faz a cirurgia, né? Sim. Para ficar mais produto, melhorar essas. Sim. Esse animal passou por uma fase, vamos supor, essa da varicocele. E aí tem que esperar ter uma nova produção de um novo ciclo do epitélio seminífero para que possa corrigir os ejaculados que vão vir para frente. Então depende do quadro patológico, se é um quadro reversível e o tempo que esse epitélio vai demorar para liberar células que não tenham defeitos. Vocês vão estudar isso em reprodução, os defeitos maiores e os defeitos menores. A gente não quer defeito maior, o defeito maior é, por exemplo, na cabeça do espermatozoide, ele tem um acrossoma, é uma bolsinha cheia de enzima. E a ideia do acrossoma é quando o espermatozoide chegar no ovócito, que tem a zona pelúcida, ele estoura esse capuz, né? E libera as enzimas que vão digerir. E aí ele consegue entrar na célula. Então, se ele tem defeito na cabeça, é uma patologia grave, vocês concordam comigo? Porque ele venceu todas as barreiras, chegou lá. Mas a hora que ele chegou, ele não tinha a quantidade de enzimas, né? Ele tinha um outro problema cromossomo, que é pior ainda, entende? Então, quando a gente vê muitos casos de defeitos maiores, também é um caso que a gente retira esse animal da reprodução, tenta entender o que está acontecendo, se isso pode ser reversível ou não. No exame, você tem a massa de células se movimentando. E uma das provas é o do turbilhão. Turbilhão porque são ondas. Eles estão se movimentando, eles estão se mexendo. Quando essas células entram em contato com o líquido seminal, e aí ele forma assim o sêmen, ou seja, quando ele cai lá no ducto ejaculatório do colículo seminal, tem aquele chuveiro de secreção das glândulas anexas, ampola ducto deferente, a própria glândula vesicular, a próstata, a bulbo uretral. Então ele começa a se movimentar loucamente.
E aí um vai empurrando o outro. É uma massa, é um movimento em ondas. E ele vai seguindo o seu trajeto. Muitos ficam presos na mucosa do sistema reprodutor feminino e a massa vai se jogando, um vai ajudando o outro a subir. Não existe assim, um espermatozoide foi lá e venceu a corrida e conseguiu fertilizar, não. Vários trabalhando em equipe para que um possa fertilizar aquele ovócito. Ele não tem força para ir sozinho. Isso que eu tô querendo que vocês entendam. É muito pouca mitocôndria naquele flagelo para ele entende? Chegar lá campeão, como o pessoal gosta de ficar falando. Isso não existe. É muito interessante a movimentação dos espermatozoides. O próprio fluxo também da contração da parede da vagina, do colo do útero, da tuba uterina com seus cílios, vai ajudando essa massa de células de espermatozoides para chegar na tuba uterina. É bem interessante a forma, a mucosa, um próprio muco e ele deslizando. Não é interessante?